Oi, conversar com a JM no ar. E nossa convidada de hoje é uma pessoa que eu admiro muito. Ela inspira muitas pessoas. Rosana, seja muito bem-vinda, Rosana. É um prazer te ter aqui com a gente. A gente que agradece o convite, Márcia, e obrigada pelas palavras. Rô, conta pra nós. Tu nasceu em Osório? Não, eu sou natural de Santa Maria e vim para Tramandaí com 6 anos de idade. Então, na realidade, minha adolescência foi em Tramandaí, né? Mas eu fiz o segundo grau em Osório. Eu sou bem novinha, tá, gente? Mas quando eu fui fazer segundo grau, não tinha segundo grau em Tramandaí. Então ainda não existia segundo grau lá. E eu tive que vir para Osório. Então, meu primeiro contato com a cidade de Osório, assim, mais forte, foi quando eu comecei a fazer o segundo grau que eu fiz na escola Marquês do Herval, hoje Unicenec, né? Que maravilha! E conta a tua história como criança, quando criança, como que tu te apaixonou pela farmácia? Eu sempre gostei de fazer experiências, né? Desde pequena, assim, gostava dessa questão. O meu pai é engenheiro florestal, então foi por isso que a gente veio para Tramandaí. Ele se formou em Santa Maria, na UFSM, e conseguiu um emprego na Secretaria da Agricultura em Tramandaí. E meu pai fazia sempre muito assim a preservação de dunas, que na época era o trabalho assim deles, né? Então tinha muitas questões assim de vegetação e eu gostava dessa questão de experiência. Na época o meu pai batia as fotos e projetava na parede, né? Tinha aqueles projetor de rodo assim, era bem antigo, né? Mas era uma coisa assim que foi me aguçando por essa questão assim de experiências, né? E no segundo grau eu fiz análises químicas que tinha no Marquês na época. Então aí, daí trouxe mais, aflorou mais essa questão de trabalhar com laboratório, né? E quando eu saí do segundo grau, eu fiz vestibular, daí não passei, né? Não passei em farmácia, que era o que eu queria, e eu comecei a fazer química. Mas daí na PUC. Mas aí eu vi que também não era aquilo que eu queria, né? Aí eu fui pro cursinho, fiz um semestre de química, fui pro cursinho, daí no segundo ano eu passei em farmácia na URGS, porque na época só tinha farmácia ou na URGS ou na Federal de Santa Maria, que o vestibular era no mesmo dia, ou Católica de Pelotas. Então, eu quando passei na URGS, daí me encontrei no meu chão. Mas a minha ideia era trabalhar em laboratório de análises clínicas, que era uma especialização da farmácia na época, não existia biomedicina, né? Hoje já é direcionado. Mas ao decorrer assim da faculdade, eu fui convidada para trabalhar na farmácia escola da faculdade, onde era manipulação de fórmulas. E me apaixonei, nunca mais saí desse ramo. Há alguns anos, né? Desde a faculdade, Desde a então, faculdade já encontrou a comecei. tua paixão. É, porque eu imaginei, né, que eu ia para uma área e daqui a pouco surge outra, né? E então eu me formei em 92 e em 93 eu abri a farmácia aqui em Osório. Logo em seguidinha já Logo em, deu esse logo, coragem. logo em seguida, porque eu saí da faculdade e arranjei emprego em uma farmácia comercial. Eu trabalhei ali no verão, mas senti que não era aquilo, né, que eu queria. E o meu estágio foi em farmácia de manipulação e este era o meu sonho. Aí eu e meu esposo então resolvemos botar em prática esse sonho. Eu abri então a farmácia em 93, em maio. Eu me formei em janeiro, daí em maio eu abri a farmácia. E a tua farmácia nasceu onde ela está hoje? Não, eu abri a farmácia na Manuel Marques da Rosa, bem em frente ali ao Star Fotos. Hoje essa sala é um anexo da MVM,
Mas a gente abriu ali, ficamos ali 6 anos. E daí nós mudamos para a sede própria, que é agora na Marechal Floriano 764. Quantos anos de farmácia total? 32. Uau! Agora em maio a gente fez 32 anos. É um sonho realizado, né? Como eu digo, que se renova a cada dia, porque essa área da saúde, a farmácia, ela muda muito, né? Então, às vezes a gente diz que a verdade de ontem não é a mesma de hoje, não vai ser a mesma de amanhã, né? Então, a gente já passou por várias etapas, né? Mas sempre com aquele sonho de trabalhar com saúde, né? E eu digo assim, o meu dia não se concretiza se naquele dia eu não ajudei alguém, né? Então sempre é uma palavra, ou conseguir alguma coisa, então assim, esse é o meu propósito, e o propósito da farmácia também, a nossa missão é essa, é trabalhar com a saúde das pessoas. A generosidade, ela é um dom. Tu considera um dom? Eu te vejo muito generosa, te acompanho já, acredito que uns 2 anos pela Ácio Mulher. Sim. E eu vejo isso e admiro isso em ti. Vejo tu sendo generosa. Isso é um dom, é uma missão de vida, é uma missão. É uma missão e é um dom também, eu acho, né? Porque eu acho que quando tu tá fazendo bem, isso é bom pra ti, né? Às vezes quando a gente diz, quando tu faz o bem, tu não tá fazendo bem para aquela pessoa e sim para ti, porque tu te torna uma pessoa melhor, né? Então, a cada dia eu trabalho isso, né? E o meu dia não começa sem antes eu pedir para que Deus faça isso por mim, né? Porque eu acho que quando a gente tem Deus com a gente, Ele vai encaixando as pecinhas, né? Tem dias que tu não sabe como é que tu vai fazer o que tu tem para fazer naquele dia, é uma correria. Mas se tu entrega na mão de Deus na primeira hora da manhã, Ele vai arrumando a carruagem, arrumando as melancias na carroça, como eu digo, e chega o final do dia, tu consegue vencer. E como que tu filtra, como que tu sente no teu coração é essa pessoa, a de hoje, é essa palavra que eu tenho que dar hoje, o teu significado diário, como que tu decifra? Eu vou te dizer que o balcão é uma escola de vida, né? Então, cada dia tu sente um desafio diferente. E assim, ó, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais exigentes, né? E ao mesmo tempo que elas estão mais exigentes, elas estão mais carentes. E às vezes aquela exigência que ela chega para ti, às vezes é uma palavra que tu tem que dar para ela, é um sorriso, que aquilo ali vai modificar o dia dela. Eu sou uma pessoa assim que eu acho que sempre tem que estar de alto astral, né? Por exemplo, esses dias, não sei o que a gente falou lá na farmácia, que eu gosto muito de sorrir, né? De dar uma gaitada, como eu digo. E uma pessoa passou na rua e eu tava dando uma gaitada e ela voltou e entrou na farmácia e disse assim: ai, o sorriso tava tão bom que eu quis entrar para pegar essa felicidade, né? Aí eu disse pra ela, ai, eu não sei se eu fico com vergonha. E ela disse, não, tava muito bom, eu tive que entrar aqui, né? Então, essa é a missão de vida, né? É passar algo bom para as pessoas, né? Porque eu acho que de tristeza, de coisas ruins, a gente está rodeado. Então, a gente tem que fazer a vida da pessoa melhor. É essa a missão, né? E conta pra nós a tua história de amor. Tu conheceu teu esposo na faculdade? Na realidade, nós nos conhecemos em Tramandaí, num rodeio, né? E é engraçado que a gente tinha os mesmos amigos em comum, né? Até esses dias, um dentista que é muito amigo nosso, que foi que nos apresentou,
Ele falou para minha filha assim, tu só tá aí porque eu te apresentei teu pai e tua mãe, né? Então, assim, mas nós estávamos na faculdade, né? E a faculdade de odonto, que ele fez na URGS também, é no mesmo campus da faculdade de farmácia. Então, a gente estava perto e longe ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente começou a namorar, a gente daí se encontrava mais por causa da faculdade também, né? Que é no mesmo, porque é o Hospital de Clínicas, aí depois tem a Faculdade de Odonto, depois tem o básico, que a gente diz, e a Faculdade de Farmácia, que é na Ipiranga. Então é tudo no mesmo campus da saúde, né, que eles chamam. Juntos, são quantos anos já? Nós estamos casados há 32 anos, em setembro vai fazer 33. Mesma idade da farmácia. Não, na realidade, eu casei em setembro e a farmácia foi em maio do outro ano, né? Mas fica um tempo que fica o mesmo período, né? Projetos grandes nasceram praticamente... Que a gente casou e eu vim morar em Osório. Eu cheguei a montar uma farmácia de manipulação em Tramandaí, mas aí eu achei que não dava muito certo, porque eu saía de Tramandaí quase meia-noite. Então eu resolvi fechar lá e ficar só aqui. Porque daí num ano eu abri aqui, daí no outro ano eu fiquei com a farmácia aqui e a farmácia em Tramandaí. Mas daí depois eu disse, não vou conseguir essa loucura toda, né? Então chegar quase meia-noite em casa, no outro dia 7h30 tá na outra farmácia, não daria, né? Muita coisa. Muita coisa. Daí em curto tempo. Daí eu resolvi ficar só com a farmácia aqui. E é porque lá em Tramandaí eu tinha muitos conhecidos, né? Então achei que poderia ficar lá e aqui. Mas aqui em Osório eu encontrei um povo que me acolheu, vou dizer assim, né? Osório foi um divisor de águas para mim, porque é uma cidade muito acolhedora, o pessoal me apoiou, porque vamos pensar assim, naquela época. Eu cheguei com 22 anos, não era da cidade, abri uma farmácia de manipulação que muitas pessoas não sabiam o que era. Então, foi a primeira farmácia aqui do litoral. Eu atendia de Mostardas a Torres e as pessoas vinham e me procuravam, né? Então, eu acho assim que foi algo bem diferente, bem inovador para a época. E com o trabalho, a gente foi indo a degrau, conquistando, né, as pessoas, fazendo muitas amizades. Tanto que eu ainda tenho a primeira pessoa que entrou na farmácia, ela ainda compra comigo. Então, e como foi isso? Eu estava montando a farmácia e ela viu, já tinha a placa, e ela bateu ali e perguntou assim, aqui vai ser uma farmácia de manipulação? Eu disse sim. Eu tenho que ir todo mês a Porto Alegre fazer essa fórmula. Tu não faz para mim? Aí eu olhei a fórmula, sim, posso fazer, só que a farmácia ainda está fechada. E ela, por favor, eu não quero ir a Porto Alegre. Eu disse, não, tudo bem, então eu faço, tu vem aqui amanhã. E daí fiz para ela e ela é minha cliente até hoje. Então, assim, essas histórias de amizade... E a gente, 32 anos, né, gente? Nossa. A gente acompanhou os filhos e agora está acompanhando os netos. Então... Quantos filhos tu tem? Eu tenho duas. A Aline, que tem 28 anos, e a Larissa, que tem 25. Ambas já formadas? Sim, já estão formadas. A Aline, a mais velha, ela se formou em medicina. Hoje ela faz residência em psiquiatria. E a mais moça, a Larissa, é odonto, né? Então é dentista como o pai dela. E tá terminando a especialização em endodontia. Então tá se especializando em tratamento de canal. Orgulho. Sim, um orgulho. Sempre foram muito estudiosas, nunca me deram trabalho. Que bom. E a Larissa, a mais moça, seguiu os passos do pai dela, né? Também se formou na URGS. E daí foi, assim, uma das partes muito emocionantes, ele entregar o diploma para ela, né? Imagino.
Assim, então foi... E ela é o gênio do pai dela. E a mais velha é o meu. Então a gente dividiu, né? Então foi muito, muito E, legal. Rô, o que que tu atribui a esse sucesso que tu é completa? Nós vemos tu assim, tanto família, uma família estruturada, afinal 32 anos, filhas formadas, já bem-sucedidas, e também o lado empreendedor, tanto o lado mulher quanto o lado empreendedor. O que que tu atribui a esse conjunto? Eu acho que é Deus, né? Tenho Porque certeza. tenho certeza. Porque assim, nós sempre procuramos ter a comunhão diária com Deus, né? Nós somos adventistas, né? E essa parte, tanto familiar, a gente foca muito na igreja, né? Então a gente valoriza muito essa parte familiar, o estudo diário. Então eu acho que isso nos torna uma pessoa melhor, porque quando tu busca Deus todos os dias, tu faz a meditação, tu lê alguma coisa da Bíblia, isso aí vai te amadurecendo muito e vai te dando força para enfrentar também as lutas diárias, porque não um empreendedor, tu sabe, o empreendedor não é tudo a mil maravilhas, né? A gente tem muitos desafios. A gente tem desafio com a legislação, a gente tem desafio tributário, a gente tem desafio com funcionários, né? Então, é um passo de cada vez, vamos dizer assim, né? É um leão cada dia que tu tem que matar. Aí eu falando leão, recém terminou, né? Terminou as contas com o leão. Mas é assim que funciona, porque, por exemplo, assim, eu passei por muitas fases, né? Primeiro, o plano cruzado, antes do plano cruzado, aquele RV que só quem viveu a época sabe que todos os dias tu chegava, o preço era Ouvi diferente. falar. Tu tinha um marcador, né? E daí, e se isso aqui hoje custava 5, amanhã ele custava 6. E 7 no outro dia, e 8 no outro dia, porque daí tu multiplicava aquele valor que tu tinha pela o RV do dia. Nossa. Então, se tu desse um preço errado, era um prejuízo tremendo, né? Então, tu tinha que ter, assim, muito focado na questão para ti não ter prejuízo naquele dia. Esse foi um desafio muito grande que eu acho que a gente passou. Claro, as legislações sempre mudando, né, também. E o outro desafio para mim muito grande foi a pandemia. A pandemia foi muito grande, porque todos os dias a gente não pôde parar de trabalhar, a gente teve que trabalhar. E porque era a saúde, né? E todos os dias tu chegava antes de trabalhar, tu tinha que entrar. A gente tem uma associação, que é a Associação Nacional das Farmácias Magistrais. E eles acho que trabalhavam a noite toda, porque no outro dia de manhã, 7 horas da manhã, a gente chegava e via como é que tu ia trabalhar naquele dia. Porque a legislação, todos os dias, era uma coisa Era diferente. diária? Era diária. E a gente estava ali lutando, passava o domingo todo estudando para poder ver como é que ia fazer durante a semana. Foi muito difícil. E reuniões online, e reuniões, e o grupo se ajudando, né? E eu não tive Covid, sabe? Trabalhei o tempo todo. E se tivesse algum funcionário que tivesse entrado com algum contato com alguém, tu tinha que afastar. E nós, teve um dia que eu só tinha um funcionário e eu. E nós tínhamos que dar conta de tudo. E aumentou a demanda nesse período. Aumentou muito a demanda, muito. Por exemplo, o álcool gel, a gente chegou a ter uma fila de 300 para poder produzir, porque daí faltava embalagem, faltava matéria-prima, faltava, né? E um desafio, assim, o custo também. Como é que tu ia repassar aquilo? Não tinha como, porque
A máscara que a gente usa é um NP5, é uma máscara um pouquinho diferente. Em fevereiro eu comprei ela R$ 2. Em abril ela estava 20 a unidade. Aham. Nossa! A caixa de luva que era 18 passou a 120. Era assim. Ei, meu É, Deus! então só quem viveu que sabe assim para poder ver a dificuldade que foi assim, matéria-prima faltando. E passar isso pro teu cliente, não tem como Não teve como. Algumas coisas passar esse custo, né? a gente foi subindo assim aos poucos. Aí tinha a questão de receber muitos xingamentos, denúncias para o Procon. O Procon nunca chegou a ir na farmácia, porque também, como eu digo, essa associação que eu tinha, eles iam fazendo os cálculos, iam passando para a gente e também passavam para os Procons, né? Olha, o custo é esse, as compras estão sendo nesses valores, então o custo é esse. A gente tem uma margem de tanto a tanto, dependendo de cada estado, né? Porque tudo isso era calculado por São Paulo. E nós temos uma diferença de alíquota aqui bem grande, né? Porque, por exemplo, produtos importados, eles entram com 4% e chega no nosso estado a gente paga 17%. Facadinha. Então a gente tem 13% aí de diferença. Então, esses cálculos eles faziam, né? Pra gente, porque a gente estava no operacional, não tinha condições de fazer os cálculos, né? Porque era muita coisa. E nós com demanda pequena de funcionário, então era bem puxado, né? Hoje, o que tu faz exatamente lá hoje na tua farmácia? Hoje nós trabalhamos muito assim com fitoterápicos, né? Cosméticos é muito forte também, suplementação. Hoje as pessoas já não procuram mais quando já estão doentes, eles estão procurando antes. Então é a questão da suplementação, por exemplo, assim. Hoje se sabe que a carência de algumas vitaminas, elas atuam muito na tua saúde, principalmente a saúde emocional. Então, se a gente tem deficiência da vitamina B, da vitamina D, pode muito dar depressão, né? Então, hoje as pessoas estão trabalhando com prevenção. A questão da memória também é muito, porque depois do Covid, as pessoas tiveram muito problema de memória. Então, assim, a coenzima Q10 ela atua muito nessa questão de energia, de ATP, de melhoras. Então, as pessoas estão procurando muito essa linha que é preventiva. A questão também trabalhamos com produtos veterinários, né, que é uma outra legislação, vamos dizer assim. A gente tem um laboratório específico para veterinário dentro da farmácia. Então a gente tem um laboratório de hormônios que também é bem requisitado, que também entra nessa linha de prevenção, né? Então hormônios, laboratório de hormônios veterinária, as cápsulas em si, né? Que tanto medicamentos como a suplementação, que a suplementação, ela depois da pandemia para cá, ela aumentou muito. Claro que a gente continua trabalhando com controlados, com medicamentos, mas essa linha cresceu muito nos últimos anos, de 2020 para cá. Então, por isso que eu digo, ela é dinâmica, né? A farmácia de manipulação, ela é dinâmica. Então, tu vê o que tu trabalhava quando tu começou, depois ao longo do tempo. E a gente sempre busca atualização, né, Márcia? A gente sempre está fazendo curso, sempre procurando coisas novas. Então, essa semana mesmo, terça-feira, nós trouxemos uma empresa de São Paulo, a Floren, que ela veio falar para as nutricionistas. Então, produtos
relacionados à saúde da mulher 40 a mais. Porque, porque se trabalha muito assim, né? O que acontece com a mulher quando ela começa na pré-menopausa, menopausa. Então, a gente trouxe essa empresa que trabalha com muitos ativos nessa parte preventiva, associado à alimentação. Então, foi um evento muito, assim, gostoso. E a gente, então, está sempre em busca de novas opções, de novidades. Agora, início de julho, eu vou para São Paulo, a gente tem um congresso. Esse congresso, eles trazem todas as novidades que tem que foi lançado no mundo, porque tem uma feira em maio na Europa, antes tem uma feira em abril nos Estados Unidos, então eles juntam todas as novidades das feiras e eles trazem para o Brasil em julho. Então estou indo na primeira semana de julho para ver o que tem de novo aí no mercado, que a gente tem que estar sempre em busca de coisas novas, né? Então a gente está sempre nessa parte de atualização. Não dá para parar? Tu vem acompanhando a legislação já há bastante tempo. Sim. Como muda, às vezes nunca nunca enlouqueceu, assim, principalmente na pandemia, agora vou largar tudo. Já pensou em desistir em algum momento? Teve uma época, já faz algum tempo, foi 2005, já fazem 20 anos. Não é toda hora assim, eu vou parar, vou continuar, vou parar, vou continuar. Não, em 2005, faz 20 anos atrás, nós tivemos a CP31, que era um projeto que estava na Assembleia, nos deputados federais. Que se essa CP ela fosse à frente, eles iam acabar com a farmácia de manipulação, né, pela legislação que vinha. Naturalmente, laboratórios, né, eles estavam muito em cima da gente. E eu pensei, será que agora eu paro? Se eu não paro, eu ajudo a lutar? O que eu faço? Sabe quando tu fica assim, de repente não é para mim continuar com a manipulação, vou parar agora, enfim. Eu me lembro que eu cheguei em casa assim, muito desanimada, e eu não sou uma pessoa de me abater, eu não sou uma pessoa de ficar desanimada. E meu marido perguntou assim, o que houve contigo? Tu tá tão para baixo hoje. E eu disse, é isso. Tem essa legislação, se passar, acabou, eu tenho que pensar o que eu vou fazer e tal. E ele, vamos sair para jantar, sabe? Como se nada. Tu tava sofrendo por antecedência. Vamos sair para jantar, as coisas vão estar. E daí nós começamos a ver com os colegas, o que vamos fazer? Aí tem uns colegas que são mais assim, para frente, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos lutar. Ora, nós não vamos baixar a cabeça. E foi aí que um grupo foi para Brasília. Eu também tinha alguns deputados aqui conhecidos. Comecei a marcar reunião com eles em Porto Alegre, com um grupo, e a gente foi indo. Me lembro que a gente marcou uma reunião com Vieira da Cunha, que na época ele era deputado, e nós nos reunimos com ele na sala deles. Não, eu vou ajudar vocês. E a partir daí cada um falou com o seu deputado e eles foram dizendo, não, nós vamos. O Osmar Terra, que depois foi secretário de saúde, e os deputados gaúchos compraram a briga, e outros deputados também de outros estados, e daí não passou. Então eu disse, bom, então eu vou continuar. E depois, essa é uma resposta que eu esperava, que todos esperavam, mas a gente não tinha certeza, porque sabe que o lobby é muito grande, o dinheiro é muito grande, né? E quando vai se passar um projeto, a gente não pode ser assim tão ingênua, né, de pensar que muita coisa não rola lá.
Mas nós tínhamos alguns deputados que entenderam que isso não seria bom para o setor e não seria bom para a saúde das pessoas também, porque a gente tinha uma parte social muito grande, né? A farmácia de manipulação tem uma parte assim muito importante e eles entenderam isso, então a gente conseguiu. Essa foi uma fase que eu vou te dizer que eu balancei. Te tirou o sono? Não me tira o sono, que nada me tira o sono. Ainda Mas bem. eu sou uma pessoa que eu deito e durmo, independente do que possa ter, né? Mas foi uma coisa impactante para mim, assim, que eu nunca tinha me sentido. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, então eu nunca tinha me sentido balançada, vamos dizer assim, né? E isso me Tu não é balançou. inconstante. Ah, agora eu quero, agora eu não quero. Não, eu sou determinada, é foco e vai, né? Então sempre fui assim. Acho que é da personalidade da pessoa, né? Vou focar nisso aqui, vou fazer e vai dar certo. Tem pessoas que são, como tu diz, meio inconstantes, né? Agora eu quero, agora eu não quero. É, Eu eu sou assim, às vezes eu tô assim, agora eu quero. Ah, não vou mais. Ah, não, acho que eu não quero mais. eu é sim, sim, não, não. Sabe, quando eu digo não quero isso, eu quero isso pra mim, sempre foi Um bem. dos segredos da Rosana. Sim, sim, não, não. Sim, Vamos- sim, não, não. Determinação. Eu acho que Foco. foco é muito importante. Quero aproveitar que a Rosana está nesse assunto de tributos, de legislação e toda essa caminhada há 32 anos. Nós vamos ter, dia 23/6, o Conversar com a JM, que é um evento para empreendedores. Esse em especial vai ser tratado a reforma tributária, que já está acontecendo, a recuperação tributária, que traz dinheiro para o caixa dos empresários, para quem tem. Aí a gente tem que fazer uma análise para ver se tem a recuperar ou não. Quem vai trazer esse assunto é a Karina Halbach, especialista. Ela é de Pelotas e já está o mundo inteiro aí com este assunto. Ela esteve em Portugal agora levando esse assunto e vai estar com a gente. Nós temos os nossos patrocinadores, apoiadores. Eu quero, além de te convidar para estar com a gente dia 23/6 de 2025, eu quero agradecer o Banrisul, que é o nosso patrocinador, nossos apoiadores, a Farmaderme, essa mulher aqui maravilhosa, nossa entrevistada de hoje, a Baum, a Associadas Farmaflores, tô olhando lá no MR Marcenaria Moderna, Next ADS Mídias Indoor, difícil, né, essa? Imperial Flores, quero agradecer vocês por estarem com a gente. Quero mostrar para vocês, para Rô e para vocês, quem está nos vestindo agora. Olha só esse look maravilhoso, essa saia linda, este colar e esta blusa. É da Street Cross, uma loja nova que abriu aqui em Osório. Depois eu vou deixar o link deles, o arroba. E eles estão nos vestindo. Olha só que chique que tá o Conversar, Rô. Ai, Rô. Não, muito chique, Que Márcia. maravilha que tá esse Conversar. E nós duas participamos da ACE Mulher. E uma das meninas mandou uma pergunta para ti, Rô. Que chique. Deixa eu ler a pergunta da nossa amiga aqui. A Jane. A Jane, ela é mentora de mulheres e ela mandou essa pergunta para a Rô. A Rosane é uma mulher meiga, visivelmente tranquila. Concordo. Como ela consegue manter esse perfil e ser dona de uma empresa consolidada, além de contribuir tanto para a nossa cidade, sem cair no perfil de liderar de um jeito masculino, sabe? Que é aquela... Só os homens lideram, sabe? São bons líderes. Pergunto isso porque sabemos que a tendência da mulher é ir criando cascas que vão a endurecendo no decorrer do caminho.
Isso é ruim para nós, nos transformando muitas vezes em megeras sem querermos. Talvez eu seja um pouco megera. Não, eu acho assim que talvez eu nunca queira ter, porque tem pessoas que elas querem liderar, mas elas querem fazer uma liderança masculina, né? Então eu acho sim que eu tenho certeza que eu sempre quis ser eu na liderança, né? A mulher que está liderando. Nunca tentar me comparar a um homem, né? E eu acho que isso às vezes deixa a mulher acha que para ela ser líder, ela tem que ter uma liderança masculina. Eu acho que isso que às vezes confunde um pouco. Então acho que se ela ser firme, forte para liderar, tu não precisa ser assim forte, mostrar que tu tem força. Não, eu acho que a liderança com conversa, com discussão, por exemplo, assim, não discutir na forma de discutir, de brigar, mas como que é a minha liderança? Geralmente eu chamo, converso e pergunto como poderiam melhorar, né? Qual é a ideia? Porque a equipe é grande, cada um tem um perfil diferente e tu tem que lidar de forma diferente com cada um para poder ter o resultado que tu queres. Agora, se tu quiser ter uma mão de ferro, tu não vai conseguir. Ainda mais hoje. Então, hoje mudou mais o perfil ainda, né? Porque hoje com esse perfil de internet, enfim, as pessoas, elas parece que elas não têm muito foco no que... Parece que elas voam um pouco, né? Então, para te poder chamar para ti, tu tem que sentar, conversar. E geralmente a gente faz tipo um checklist, assim, tipo, como é que tu gostaria de fazer isso? Como é que tu gostaria de fazer aquilo, né? Ou tu acha que dessa forma aqui que a gente colocou, tu não tá conseguindo por quê? Né? Porque tu tem que fazer dessa forma, tem que fazer dessa forma, ou tu tem alguma outra ideia melhor? Então, fazer a pessoa pensar também. Porque às vezes tu chegar... Hoje tu não pode chegar e mandar. Tu não tem mais... Vou embora e não volto mais. Se tu mandar, tu já era. Então, é tudo na base da conversa. E às vezes, claro, tu tem que ser firme. Mas a firmeza é tipo, isso eu quero que faça desta forma. E não tem outra forma de fazer. Agora tem coisas que tu pode ser mais flexível. E acompanhar, eu acho, e saber fazer. Tudo eu sei fazer. Mesmo que eu não faça. Para saber o que cobrar, o que está sendo cobrado. O que está sendo cobrado. Então, muitas vezes as pessoas veem, fazem um curso de liderança, por exemplo. Sim. O líder tem que fazer isso, 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 isso. Daí tu chega na tua empresa e faz, né? Só que tu não tá sabendo como fazer aquilo. Então, tudo tu tem que ver qual é o perfil da tua empresa, qual é o perfil dos teus colaboradores e como é que tu vai tirar o melhor deles, né? Porque às vezes tu fala de uma forma e eles entendem de outra. Então, sempre eu pergunto, tu entendeu o que eu falei? Repete. Como é que comunicação, como é que tu entendeu? Porque às vezes tu pode falar uma forma porque para ti é óbvio. E eu digo sempre pro meu pessoal, o óbvio tem que ser dito. Porque às vezes eles acham que a pessoa sabe. Mas o óbvio tem que ser dito sempre. Cansa ser líder? Cansa. Às vezes te esgota. Mas é um dia de cada vez e a conversa, eu acho. Vocês são em quantos lá na tua farmácia? Nós temos 12. 12.
12 discípulos. 12 discípulos. Rô, Não é fácil, mas é. Tem que nessa ser. construção da tua jornada, tem tijolinhos que cada pessoa foi te ajudando a construir. Sim, Voltando lá no início, aquele tijolinho principal, assim. o meu esposo foi o, o esteio, porque assim, ele trabalhava muito no consultório, mas à noite ele fazia o que tinha que fazer na farmácia, na questão de obras, assim, né? Porque a farmácia de manipulação sempre tem uma legislação que tu tá sempre tendo que mudar, né? Então, essa parte. Quando as meninas eram pequenas, o financeiro ficou todo para ele. Então, ele tinha que às vezes tirar um dia, dois do consultório dele para fazer o financeiro da farmácia, porque eu, além de ter 2 farmacêuticos trabalhando, tinha a parte que tu, né, de compras, de estruturação mesmo, de treinamento de funcionários que a gente faz sempre e é rotineiro esse treinamento. Então, tudo era a minha parte, então era o operacional. E ele então, e daí tinha as meninas, né? Então, como eu sempre dediquei muito tempo como mãe também. Então, eu sempre, quando dava problema na escola, eu ligava. Ó, eu tô indo aí conversar. Ah, qual é o horário? Não, o horário que vocês têm, porque prioridade é a educação das minhas filhas, né? Sempre dei a prioridade para a educação delas. Então, ele teve que me ajudar nessa parte financeira toda, ficava para ele, funcionários, enfim, e eu ficava só com o operacional por ter menos tempo, né? Agora, quando as crianças cresceram, ele disse, ó, pega para ti, agora assume tudo. Então, quando os meninos cresceram, eu voltei a assumir tudo do começo, porque eu fiquei... os primeiros 5 anos eu não tive filhos, né? Que é os 5 anos da farmácia. Depois eu tive as 2 meninas bem pertinho. Aí quando elas tinham lá seus 9, 10 anos, eu voltei a reassumir toda a minha parte, né? Tanto operacional como a parte financeira, né? Era tão bom quando não precisava o financeiro, que para mim é a dor. Tem 2 dores que eu tenho na farmácia. É o financeiro e a mídia. É 2 dores que eu tenho. O resto é tranquilo. Mas tu tem que fazer, né? Não tem como fugir, Não né? tem como fugir. Que bom, que história gostosa, né, gente? Eu tenho a honra de contar a tua história e a honra de te agradecer, porque tu é uma das nossas apoiadoras desde o início. Tu disse sim pra gente, então esse tijolinho que tu também tá colocando aqui no nosso projeto, nos apoiando também com nossos eventos, o Café com Empreendedores, tu também sempre disse sim. Por isso que eu sei o quanto tu é generosa. Obrigada, de verdade. E assim, ó, eu não sei quantas pessoas tu já ajudou em todo esse tempo de vida, mas eu sei que são muitas. E nem as conheço, mas eu quero te dizer muito obrigada em nome delas também. Obrigada por tu existir, por tu ter vindo aqui para Osório, por tu fazer parte do meu círculo de amizades, tá na Ásia, a gente ter se conhecido. Muito obrigada. A gente que agradece, Márcia. Imagina, são palavras muito bondosas que a gente nem merece tanto, né? Merece sim. Mas esse grupo da ACE Mulher é um grupo que nos ajuda muito, nos apoia, está sempre trazendo novidades, né? Por exemplo, agora essa capacitação que a gente está tendo de mídia tá muito boa. Então, assim, convido para quem não... Porque a gente sempre tem vaga, né? Para as mais mulheres empreendedoras, né? Quem quiser participar conosco da ACE Mulher, seja muito bem-vindo. A ACE Mulher, ela nos ajuda muito como empreendedoras. Quero te dar um presente Ai, que eu fui lá buscar hoje. Ai, imagina vir aqui ser entrevistada, contar a tua história e nossa... ganhar presente. Olha que chique! A loja nova, ó, Straight Cross. Tu vai gostar. E se não servir, tu troca. Aonde que é? É na... Por que que Ai, meu Deus. Sabe onde era o CIE? Na Major João Marques. Na Major João Marques, onde era o CIE.
Ah, tá, naquele prédio ali Do novo, lado da imobiliária. da imobiliária que tem ali. Ah, Isso. que legal. Osório tá com muitas lojas novas, né? Até a gente queria, assim, dizer como é gostoso ver a tua cidade crescendo, né? Isso é muito bom. Ai, que linda! Espero que tu goste e que te sirva, porque eu gostei. Ai, lindíssima. E Muito eles obrigada. são evangelismo de rua. Uhum. Então, o propósito é trazer a palavra de Deus. Ai, que É legal. uma marca própria. Sim. Então, eles que Produzem as roupas. produzem isso, produzem tudo e visita lá, tu vai gostar. Ah, Tem personalizado, se tu quiser algo personalizado também com a palavra de Deus, eles Sim. fazem. ai, que legal. O olha. ID, eles têm muitas camisetas do ID, sabe, das nações. Uhum. Eu amei a loja. E é isso aí. Ah, Hoje nós contamos obrigada. essa história maravilhosa. Acompanhe tudo, acompanhe os próximos Conversar. Até o próximo. Muito obrigada, Rô. Foi uma honra. Eu que agradeço, Márcia, pelo convite. Tchau, tchau.